Sabe o que eu estou fazendo? Assistindo o depoimento do hacker na CPI dos atos golpistas. O depoimento vai até tarde. Eu vou fazer um vídeo hoje à noite para dar um resumo do que rolou nesse depoimento. Mas como ele já falou muita coisa importante, eu vou aproveitar para já fazer um resumo da metade do dia aí. O que o Walter Delgatti Neto já revelou para os deputados? Toda a participação do Bolsonaro no possível golpe que eles tentaram dar e não conseguiram. Como? Bolsonaro teria sido o chefe de tudo. Segundo ele contou para os deputados e para os senadores da CPI, ele foi chamado pelo Bolsonaro para assumir um crime e ele também foi convidado pelo Bolsonaro a participar de uma armação com a urna eletrônica para tentar convencer os bolsonaristas de que realmente haveria uma fraude, o que de fato não existe. Vou explicar essa história direito. Ele disse para os deputados que tomou café da manhã com o Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada e que nesse café da manhã o Bolsonaro fez uma proposta para ele. Que proposta? Seguinte, o Bolsonaro se comprometeu a arranjar uma urna eletrônica, um aparelho de urna eletrônica, que ia ser cedido pela OAB, por alguém da OAB. E aí a ideia é que o hacker instalasse na urna um programa dele, falso, não o programa que é usado nas eleições. E nesse programa que ele ia instalar, toda vez que alguém digitasse 22, apareceria o 13. E aí qual era a ideia? Colocar essa urna em cima de um caminhão de som, filmando, transmitir ao vivo essa cena falsa, essa cena armada, para dizer, tá vendo, a urna não é confiável. Só que o programa da urna seria um programa que eles iam fazer só para isso. Não seria o programa que é usado nas eleições normalmente. Além disso, ele também contou que teve um encontro com a Carla Zambelli, a deputada, que ela sacou um celular novinho da caixa, tirou um chip 0 bala para não ser rastreado, para não ser grampeado, colocou no celular, ligou para o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro conversou por volta de uns 10 a 15 minutos com o hacker, com o Walter Delgatti Neto, e teria feito um outro pedido para ele, para que ele assumisse um crime. Que crime? O Bolsonaro disse para ele que já tinha feito um grampo no ministro Alexandre de Moraes, ou seja, tinha interceptado telefone, e-mail, essas coisas. Segundo o Walter Delgatti, o Bolsonaro disse para ele que isso já tinha sido feito por hackers estrangeiros e que eles iam usar essas gravações para comprometer o ministro e tentar tirar o ministro do processo eleitoral. Para isso, eles precisavam que alguém assumisse o crime. Então, o Jair Bolsonaro pediu que o Walter Delgatti assumisse. Quando foi questionado sobre isso, se eu for preso, Bolsonaro teria respondido, fica tranquilo, eu vou continuar sendo presidente, ganhando ou perdendo a eleição. Se um juiz te prender, eu prendo o juiz. E eu vou te dar um indulto se for necessário. Então tudo isso teria sido proposto pelo próprio Jair Bolsonaro. Não foi ninguém falando em nome dele, não. Foi o próprio Bolsonaro que fez essa proposta de negócio para o Walter Delgatti Neto. Ele contou agora para os deputados isso aí. Foi interessante também quando ele foi questionado a respeito da Carla Zambelli. Por que ele estava se relacionando com a Carla Zambelli? Ele disse que foi procurado pela deputada para participar desse esquema e que ela ofereceu dinheiro para ele, ofereceu inclusive um emprego para ele na assessoria. Só que como ela não conseguiu nomeá-lo porque ele tinha problemas com a justiça, ela pagava ele de outras formas. Fez pagamentos no Pix, fez pagamento em dinheiro vivo. As provas disso já estão com a Polícia Federal, as provas desse tipo de pagamento que foram feitos pela Carla Zambelli. Para finalizar, ele ainda comprometeu nada mais, nada menos que o ministro da Defesa do governo anterior e vários militares, porque além de tudo, ele disse que foi levado ao Ministério da Defesa para conversar com 5 militares que estariam preparando os documentos para questionar o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. De que maneira? Apontando problemas que supostamente as urnas teriam. Os militares, que seriam especialistas, não teriam feito absolutamente nada. Toda a orientação para o que escrever, o que colocar no papel, tudo isso, segundo Walter Delgatti, foi feito por ele. Ou seja, ele também orientou os militares a como elaborar um documento questionando a segurança das eleições brasileiras. E, além disso, ele se dispôs a fazer uma acariação com quem for, com todas as pessoas que ele apontou ali, inclusive com o próprio Bolsonaro. Ou seja, agora o Bolsonaro está totalmente dentro da investigação do golpe. Agora já não tem mais como ele alegar que não sabia, foi fulano, foi Beltrano, eu estava por fora. Porque uma testemunha-chave, que é o tal do hacker de Araraquara, ele deu essa informação, que foi o próprio Jair Bolsonaro que pediu para ele ajudar a melar as eleições brasileiras.
À noite eu volto com um resumão completo, com uma análise mais detalhada, mas o mais importante de tudo é a vida do Bolsonaro de hoje em diante está muito mais difícil. De agora em diante, a chance de prisão é muito maior do que até ontem.